Bem, bom dia a todas, todos e todos. Eu sou Rodrigo Ribeiro, sou coordenador-geral da Unirio. Estou aqui enquanto comando local de greve da Unirio. Vim aqui trazer alguns informes com relação à última mesa de negociação, a nossa caravana em Brasília e também um pouquinho da avaliação sobre a proposta que o governo apresentou nessa mesa no dia 19, na última sexta-feira. E por último, falar um pouquinho da nossa greve na nossa universidade, na Unirio, com algumas orientações e com o calendário e parte do calendário da semana. Bem, primeiro saudar aos nossos camaradas caravaneiros que estiveram em Brasília, nossos companheiros e bravas companheiras. Nós formamos uma caravana com 19 pessoas da nossa universidade e como vocês viram nos vídeos, na nossa página no Instagram, no YouTube, no Facebook, a nossa caravana foi super vitoriosa. Para a gente é muito importante, foi uma das maiores caravanas dos últimos anos. E certamente a caravana, a nossa greve, as nossas movimentações impactaram na mesa de negociação na sexta-feira. Então, parabéns a todos, todas e todos. Agora é hora da gente intensificar esse movimento. Sobre a mesa de negociação, nós tivemos alguns avanços, não foram os avanços que a gente queria, portanto, nós estamos nesse momento, todas as direções, inclusive, orientando a gente rechaçar a proposta apresentada pelo governo, porque foi bem abaixo do que a gente gostaria, mas ela melhorou um pouquinho. E lembrando que foi a primeira mesa de negociação, camaradas, a primeira mesa, A gente já teve greve com duração de mais de 3 meses, obviamente que a gente quer uma greve rápida, mas o processo de negociação é isso, é uma quebra de braço mesmo, de uma demonstração de força, onde a gente está disputando orçamento com gente poderosíssima, com banqueiros, com latifundiários, com setores privados das mais diversas naturezas, O setor da saúde, por exemplo, da educação, enfim. Na mesa de negociação na última sexta-feira, no dia 19, o governo apresentou, primeiro com relação à proposta do índice de recomposição da inflação. Teve um pequeno avanço, mas não é um avanço ainda significativo. A gente como colocou, o governo apresentou 0%, continua insistindo no 0% em 2024, melhorou um pouquinho para 2025 com um reajuste de 9% e 2026 com 3,5%. Sem suficiente para atender as demandas da nossa categoria. Então, essa foi a proposta de reajuste do índice salarial para a gente nesses 3 anos. Com relação à nossa carreira, a gente teve 3 pontos que foram negados. Um com relação ao piso mínimo, que a gente estava pedindo 3 salários mínimos como piso base da nossa categoria, o segundo o piso da enfermagem, e o aumento do STEP, que passaria a gente propôs passar para 5%, que o governo negou. Por outro lado, o governo diminuiu o tempo de interstício, aceitou a nossa proposta de diminuição de 18 meses para 12 meses, o que possibilita a gente alcançar mais rápido o topo da carreira, Agora em 18 anos, em vez de 22 que eram antes, agora nós poderemos alcançar em 18 anos. Também foi aprovada a lateralidade. O que é a lateralidade? A gente cria o que a gente chama de uma equidistância entre os níveis. A gente apresentou proposta de juntar níveis, como algumas pessoas já sabem, A e B, C e D e o E, para ficar com 3 níveis. O governo recusou, já na mesa do dia 22, já tinha recusado, e apresentou agora um percentual dessa equidistância. O que significa? A gente teria nosso piso balizado pelo nível E, onde seria o 100% do salário. O nível D passaria a ganhar 60%, o nível C 50%, o nível B 40% e o nível A 35%. Isso tem impacto no aumento de cada categoria dessa. Por exemplo, se a gente utilizar o índice de reajuste que o governo ofereceu em 2025, de 9% para o nível E, o nível D, que passaria a ganhar 60% desse salário, teria um reajuste de 11,7%. O nível C, de 17,1% de reajuste. O nível B, ganhando 40%, teria um reajuste de 13,5%. O nível A, que ganharia 35% do salário do nível E, teria um reajuste de 20,2%. Isso corrige parte dessa desigualdade, que é algo que a gente da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira vem batendo nos últimos tempos para a reestruturação da carreira, mas ainda não é o índice, não é a resolução dessa injustiça da forma como nós queríamos. Então há um avanço, mas esse avanço ainda não é significativo. Então esses são os pontos da carreira. O RSC é um ponto que nesse momento não foi nem negado, mas nem aprovado. O governo diz que é preciso conversar mais para a gente poder ajustar essa proposta,
e então ele fica para a gente discutir nas próximas mesas de negociação também, né? Com relação à nossa greve interna, camaradas, então foram as propostas centrais que o governo apresentou na mesa de negociação, que não agradou a categoria, mas que nós, como falamos, significa um pequeno avanço, né? E é a primeira mesa ainda. Nós teremos certamente outras mesas de negociação durante esse período de greve. Com relação a isso, né, a impossibilidade da gente fechar um acordo com o governo, e é bom lembrar, né, que a partir da proposta do dia 22, e a FASUBRA, o conjunto da FASUBRA, né, tirou o aceite do aumento no Vale Alimentação, no Auxílio Saúde, no Auxílio Creche, já no contra-cheque de junho, né, a gente vai ter esse reajuste aí para quem é da ativa, né? Então, até agora, nesse momento, os aposentados não receberem ainda nada. Como nós temos uma cultura, né, de tem que caminhar todo mundo juntos, a gente vai insistir na luta pelo índice de reajuste em 2024 para que os aposentados também sejam contemplados. Para isso é importante que a gente aumente as nossas mobilizações. Nós estamos fazendo uma bela greve na nossa universidade, setores que nunca paralisaram antes estão paralisando agora, o hospital universitário diminuiu as suas atividades, a gente está atendendo toda a legislação, aliás, a gente está atendendo inclusive com índice muito abaixo daquilo que a legislação permite em termos de paralisação. Então, a nossa greve é legítima, é legal e ela está sendo super organizada, né? Nós estamos com uma comissão somente para o hospital, para poder controlar e organizar esse índice de paralisação. Nós hoje estamos com algo em torno de 3% somente da nossa categoria paralisada no hospital. Então, qualquer tipo de assédio ou ameaça, nós pedimos e insistimos para que vocês comuniquem ao comando local de greve para que a gente possa ir até os assediadores, né, e conversar com eles sobre o que está acontecendo na nossa greve, por que a postura dessas pessoas estão nesse nível, já que a gente está lutando por toda a nossa categoria, pela nossa universidade, pelo nosso hospital. Então fiquem atentos, não permitam ser assediados. É importante, né, que vocês conversem conosco. Essa comissão está recebendo diariamente informações, né, dos colegas que estão entrando em greve, seja por meio de WhatsApp, seja por meio do nosso e-mail oficial. Nós estamos orientando a toda a categoria a informar as suas chefias com 72 horas de antecedência, não por questão legal, mas de compromisso com os usuários do nosso hospital, para que nenhum usuário fique sem o atendimento na nossa unidade de saúde. Então a nossa greve tem funcionado de forma satisfatória e, como eu falei, a gente ainda está com um índice bem pequeno, né, de paralisação. Esse índice aumenta a cada dia. Todos os dias nós estamos recebendo colegas informando as suas chefias que estão entrando no nosso movimento paredista. É importante que nós mantenhamos nossa organização e intensificamos a nossa mobilização para aumentar a nossa greve na nossa universidade. E para isso nós temos uma agenda durante essa semana, né? Amanhã, segunda-feira, nós teremos uma reunião com os parlamentares para poder tratar sobre essa proposta do fatiamento dos hospitais federais, né, já que isso impacta também a nossa universidade, o nosso hospital universitário, com essa possível proposta de fundir, né, o GAFRE com o Hospital Federal de Servidores ou com o Hospital do Andaraí, como foi noticiado em reportagem pública, né, na imprensa. Na terça-feira é feriado, né, é uma semana mais curta. Na quarta, a gente tem duas atividades, uma que vai ser realizada lá no Auditório Paulo Freire, no CCH, lá na URCA, né, vai ser um debate, uma roda de conversa sobre o PGD, né. No dia 24 também, na quarta-feira, nós temos um ato às 11 horas lá no NERJ, na Rua México 128, para que a gente possa resistir a esse movimento de fatiamento dos hospitais federais, né, que na verdade a gente está denunciando como um avanço da privatização, já que inclusive algumas entidades privadas estão nesse processo, como o Grupo Conceição, e a possibilidade também do aprofundamento da privatização com a IBSER, com a entrega dos hospitais federais para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Na quinta-feira, nós temos uma assembleia importantíssima, é fundamental que todos os colegas, principalmente aqueles que estão em greve nesse momento, estejam presentes na nossa assembleia. Ela vai ser realizada às 9h30 no auditório geral, lá no nosso anfiteatro geral do Hospital Universitário Gafreguini, lá no segundo andar, tá? 9h30, as pautas são informes, análise de conjuntura, análise da nossa greve, análise da proposta do governo. Então é importantíssimo que você esteja presente. É dessa assembleia que nós vamos informar para a federação, para a FASUBRA, se nós aceitamos ou não a proposta que o governo desceu. Então, a partir dessas assembleias, né, que a FASUBRA, o Comando Nacional de Greve, vai descer a orientação
Em breve, né, a CNC já está se debruçando sobre a proposta do governo, embora não a tenha recebido ainda. Nós não recebemos ainda de forma oficial a proposta do governo. A CNSC já se reuniu, já está tirando sua posição, que vai encaminhar para o Comando Nacional de Greve, que também vai se reunir para descer as orientações para a base. Então é na quinta-feira que nós, enquanto trabalhadores da Unirio, vamos avaliar a proposta de greve do governo e vamos deliberar sobre ela, se aceitamos ou não, para subir, para que no conjunto das deliberações das Assembleias de Base, né, a FASUBRA possa dizer para o governo se a gente vai aceitar ou não a proposta dele. Então, na quinta-feira, a gente tem essa Assembleia às 9h30. Na sexta-feira, a gente está tentando organizar uma reunião com a reitoria, né, para poder falar sobre a nossa greve e minimizar essas questões de assédio que nós vemos sofrendo em vários setores, sobretudo no hospital universitário, né. A gente já tem informado, desde as nossas reuniões que a gente tem feito no campo, que o hospital universitário, de fato, é o único lugar que nós temos atividades essenciais na universidade, né, para a sociedade, aquela que coloca em risco de saúde e vida os usuários de uma forma geral. Mas lá nós não atingimos ainda os 70% permitido pela legislação, né? Como eu falei, nós só temos 3% de paralisação lá, o que já está impactando no funcionamento do serviço e que nós estamos fazendo de forma super organizada, em diálogo constante com as chefias, né, para minimizar esse risco. Nós sabemos, inclusive, que a desorganização nesse momento tem de parte da gestão, né, porque ao passo que alguns colegas, por exemplo, das enfermarias entram em greve, ou do centro cirúrgico, nós conversamos diretamente com as suas chefias para poder fazer propostas de diminuição, né, dos atendimentos e assim não ter nem problema de desabastecimento nas cirurgias, nem problema de não atendimento dos usuários. Mas ao passo que a gestão não entende isso, né, e ocupa as enfermarias, que nesse momento estão com serviços diminuídos, em função da entrada de alguns colegas em greve, é a gestão que, na verdade, precisa responder por essa falta ou má gestão, né, no atendimento ao usuário. Então, nessa semana, a gente vai conversar com o reitor, vamos conversar também com a superintendência do hospital, para que esses problemas sejam respondidos e que a gente possa ter a diminuição dos atendimentos proporcionalmente ao aumento da nossa greve e a entrada do nosso colega em greve. Há muita margem ainda para crescer, camaradas. E a nossa greve só está começando, foi a primeira mesa de negociação, agora é intensificar a mobilização, porque a vitória está se aproximando e com a nossa organização, com a nossa movimentação, certamente ela chegará. Então, um grande abraço a todas, vamos continuar intensificados aí no nosso processo de organização, vamos continuar firmes e fortes, qualquer tipo de assédio ou de abuso, podem denunciar para o CLG, porque o CNG vai estar presente para poder representar os colegas do hospital, da universidade, em todos os processos que venham a acontecer decorrente dessa greve. Grande abraço a todos, saudações e vamos à luta porque a vitória é certa, né?